Fala, piazada, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel do canal Um Piá na América. Eu trabalho nos Estados Unidos numa empresa de colheita terceirizada e tô de férias aqui no Brasil, então decidi começar uma série de vídeos do assunto que vocês mais me pedem aqui no canal, que é como ir trabalhar nos Estados Unidos. Já soltei o primeiro vídeo da série, que é sobre o visto, como vir trabalhar de graça nos Estados Unidos. Então ficou curioso para saber como? Clica aqui em cima, não sei qual lado que é. Clica aí, assiste o primeiro vídeo antes de assistir esse aqui, se você ainda não assistiu. E vamos lá pelo vídeo. Vocês já devem estar sabendo pelo título do assunto que eu vou falar, que é o salário de operador aqui nos Estados Unidos. Se vale a pena ou não. Então, vamos lá para o vídeo. E antes, então, eu vou ter que passar algumas informações para vocês entenderem como é formado o salário, como é que é calculado o salário lá nos Estados Unidos para visto H2A. 99% das empresas vão pagar por hora. Como é feito? Não é feito mensalmente igual no Brasil. A maioria das empresas paga a cada 2 semanas, 14 dias, ou a cada 1 semana, toda sexta-feira eles fazem os pagamentos. E é assim que acontece, somado o número de horas, eles fazem o pagamento com base em quanto você trabalhou. Muita gente sempre me pergunta, tá, Gabriel, o que acontece se a gente estiver lá na colheita e ficar chovendo e a gente não trabalhar? Não trabalhou, não ganha, simples assim. É assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Se você não trabalha, não ganha. Porém, existe uma regra que a empresa é obrigada a pagar um mínimo para você. Quanto que é esse mínimo? 40 horas semanais. Então, ficou chovendo lá a semana inteira e você não conseguiu trabalhar nada, você vai ganhar, mesmo assim, 40 horas mensais. Isso vale somente para visto H2A. Porém, muito difícil um patrão vai deixar você parado ali. Sempre vai ter alguma coisinha para fazer ali na fazenda, né? Sempre vai ter alguma coisinha dentro do barracão, uma manutenção para fazer. Nem que seja te colocar para limpar vidro ali, o cara vai fazer. Te deixar parado, não vai. E qual que é o valor por hora que as empresas pagam? Isso, de novo, vai depender. Cada estado nos Estados Unidos, para o H2A, tem um mínimo diferente. Por exemplo, na Califórnia é pago um valor, já no Iowa é pago outro valor. Isso vai diferir de cada estado. Isso também vai fazer diferença do salário mínimo que os americanos ganham para o H2A. O mínimo para americano é diferente do mínimo para o H2A. O mínimo, por exemplo, no estado que eu trabalho, que é o Iowa, é pago um mínimo diferente para os americanos. Se eu não estiver enganado, no ano de 2022 o salário mínimo no Iowa é 10,88. Já para H2A, esse mínimo sobe para 16,67. Sempre vai ter uma diferença. Vale ressaltar que no H2A o salário mínimo por hora é muito maior do que o mínimo para os americanos. Quer saber quanto que é o mínimo de cada estado? Vou deixar aqui embaixo, vai ter na descrição o site do governo americano. Todo ano, no mês de dezembro, eles já disponibilizam atualização de ano para ano. Tem uma atualização todos os anos do salário, então para conferir de cada estado, só clicar aqui no link. Acho que ninguém no YouTube nunca divulgou essa lista aí, então vou estar divulgando para vocês. Vocês podem ver de todos os estados aí quanto que ganha em cada estado. A variação aí acaba sendo próxima de $1, 90 centavos, às vezes um pouquinho, vai depender de volta de estado para estado. Quando você acaba voltando para a empresa, eles pegam essa variação aí, a maioria das empresas faz isso, ou eles dão um bônus para você, ou acabam acrescentando aí $1 ou $2 no mínimo da empresa. Esse geralmente é o que as empresas aí de colheita terceirizada e fazenda fazem com o valor de hora para quem volta a trabalhar com eles. Vale lembrar que tem uma grande diferença de estado para estado. Por exemplo, se eu não me engano, na Flórida o salário mínimo para H2A é $11,99. Agora já lá no estado da Califórnia passa dos $17 por hora. Então, de estado para estado muda muito, sim. Então, fique esperto nisso aí, entra lá no site e dá uma olhada. Por que eu tô falando tanto de salário mínimo? Por quê? Porque a primeira vez que a gente vai para os Estados Unidos, eles vão pagar o mínimo pra gente. Independente se você já é agrônomo, se você tem 10, 15 anos de experiência, já é operador, tem um monte de curso. Geralmente as empresas que vão nos contratar, salvo para casos especiais, eles vão pagar somente o mínimo pra gente. Não tem muito segredo. Primeiro emprego nos Estados Unidos é assim, acho que vai ser praticamente em todas as áreas, vai receber o mínimo. Por isso que eu tô colocando como base aqui quanto que ganha um operador no primeiro emprego, salário base lá nos Estados Unidos, certo? Bom, piazada, agora que vocês têm a informação de quanto que ganha cada estado,
Vamos falar um pouco das horas, quantas horas que a gente trabalha, que esse é um dos principais elementos aí que vai influenciar em quanto que a gente vai ganhar lá nos Estados Unidos. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui, vamos lá. Vai depender, de novo, quantas horas que a gente vai trabalhar. Como todo mundo sabe aí, época de colheita, a gente trabalha horas diferentes quando não está colhendo, e isso se eleva um pouco mais nos Estados Unidos. Mas para o norte do país, a gente só faz uma safra por ano, então a gente começa a colher ali no comecinho de inverno, então às vezes começa a nevar, começa a esfriar muito, chove, principalmente quando se planta soja e milho junto ali. A soja, quando chove e está muito frio, demora muito para baixar a umidade, então é um pouco mais complicado. Então, quando tem a oportunidade de colher, o povo sai colhendo que nem doido. Quantas horas der para fazer por dia, eles colhem. Então, na época de colheita, as horas vão ser um pouco mais acentuadas. Bom, época de colheita, vamos lá. Quantas horas que trabalha na época de colheita? Época de colheita eu coloquei aqui com base nas minhas experiências. Eu trabalhei em 5 empresas diferentes lá nos Estados Unidos, então quantas horas que trabalha a época de colheita? A base de 190, 180 até umas 200, 220 horas. Essa é a base mais ou menos que você vai ter aí numa época de colheita. É bastante horas para 2 semanas aí, só 14 dias, eu sei disso. Lá nos Estados Unidos a gente trabalha muito mesmo. Vamos lá. Época que não estamos colhendo, quanto que a gente faz de média de horas? De 150 a 180 horas. É um pouquinho menos quando a gente não está colhendo mesmo, é normal. Então vamos lá fazer as contas. Vamos pegar aí o mínimo, como se a gente estivesse trabalhando um mês sem colheita aí, trabalhando regular. 150 horas, vamos pegar aí 28 dias, 4 semanas, pegar 2 diazinhos de folga aí no mês, 300 horas. Pegar uma média de horas que é do meu estado, que é 16,71 lá no Iowa, no ano de 2020 aí. 300 vezes 16,71 dá um pouquinho aí mais que $5.000 no mês. É um bom salário. Para quem não sabe, H2A, os custos de vida para quem tem H2A, quem está trabalhando com H2A é bem menor. Se você não sabe do que eu estou falando, vai assistir lá o primeiro vídeo da série, galera, que vocês vão entender um pouquinho mais. E aí, vamos para época de colheita. Quanto que se ganha na época de colheita? Vamos ter uma base aí de 200 horas. Vamos fazer uma média aí. Não é o máximo que você vai trabalhar, mas vamos ter uma média aí em 28 dias, 4 semanas de 400 horas. Vamos usar o mesmo valor por hora, que é 16,71, mínimo lá do Iowa. Vai ser 6.684 no mês. Bom, a galera geralmente que vai para lá para fazer uma temporada só e voltar para o Brasil, vamos fazer uma conversão aí para saber quanto que vai ser o valor em real. Eu sei que quem está indo para os Estados Unidos vai ganhar em dólar, vai gastar em dólar, mas muita gente economiza praticamente o salário inteiro aí para a hora que voltar para o Brasil, ou mandar o dinheiro aqui para a família, fazer qualquer coisa. Então, só para a gente ter uma base, é um bom salário lá nos Estados Unidos, mais de $6.000. Então vamos fazer essa conversão. O dólar hoje, no mês de março aqui de 2022, tá por volta dos 5. Então 5 vezes 6.684 vai dar mais de R$33.000. É um excelente salário, minha opinião, né? Eu acho que é um excelente salário. Comenta aí que operador aí aqui no Brasil que ganha esse valor aí por mês, estando aqui no Brasil e trabalhando fazendo praticamente a mesma coisa, certo? Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência. Esse último ano que eu peguei todas as minhas horas, coloquei lá numa planilha de Excel e fiz uma média de quanto que eu ganho. Eu não ganho mais o mínimo, já estou trabalhando lá há alguns anos, tenho bastante experiência, meu inglês é bem bom, então isso vai diferenciar bastante. A média que eu fiz esse ano trabalhando com colheita terceirizada passou das 11 horas, chegou quase a 12 horas, foi 11,98. Foi a média aí, independente. Teve uma época que a gente passou aí 2 meses sem colher, a gente teve que ficar fazendo outros trabalhos. Foi um ano muito seco lá nos Estados Unidos, Dakota do Sul e Dakota do Norte a gente não teve colheita, então a gente ficou aí 2 meses fazendo outros serviços, então foi um pouquinho menos. 11 horas e 98, aí vezes 16,71 vai dar
$5.600 aproximadamente, é um salário de R$ 28.000, um salário muito bom. Bom, piazada, então para exemplificar para vocês, eu vou pegar o meu primeiro olerite lá nos Estados Unidos, do primeiro ano que eu fui, em 2020. Vou mostrar para vocês, vou gravar a tela aqui do celular e vou colocar para vocês aí, para vocês verem como é que é feito um olerite. Tem muita gente que desacredita do número de horas que a gente faz lá, que são horas bem altas. Então, vamos lá, vou colocar aqui na tela. Então, aqui na tela, podem ver o período. São 16 dias, a empresa acabou pagando ali 2 dias a mais para a gente. Enfim, situações que aconteceram lá. O número de horas aqui, ó, 220,48, e o estado que eu estava trabalhando na primeira empresa era o Kansas. E quanto que tá ali, tá escrito rate, é o quanto que eles pagam para a gente por hora. Na época, em 2020, eles pagavam R$14,99 por hora para a gente. E tá ali o meu salário das horas que eu fiz, R$3.309,79. Esse foi o meu primeiro salário ali nos Estados Unidos. E tem mais um outro ali que eles estão devolvendo uma parte de um dinheiro que era do pagamento das passagens. Acabei pagando quase $800 na passagem, então estavam devolvendo ali um dinheiro. O meu primeiro salário total ficou ali um pouquinho mais que 3.700. Bom, para você que queria saber o salário, então só multiplicar por 2, esse daí basicamente é o que a gente ganha em 2 semanas lá, então multiplica por 2. Esse aí foi um número bem alto na época que a gente fez 220 horas, não era uma época de colheita, mas era uma época que estava tudo atrasado, eles não conseguiram funcionário e a gente teve que ficar fazendo manutenção nas máquinas antes de começar a colher, então a gente fez um número de horas muito grande, não tinha muita gente, a gente trabalhava aí várias horas. É isso aí, pesado. Então, se vocês queriam saber quanto que ganha um operador lá nos Estados Unidos, é isso aí. Vale lembrar, já falei aqui, mas vou falar de novo, isso não vale só para operador, para todo mundo que usa visto H2A ou qualquer outro tipo de trabalho. Se você for trabalhar armazém, for trabalhar em fazenda, for trabalhar, mexer com gado, leiteria, qualquer coisa, vai ser mais ou menos essa a base do salário. Bom, pesada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você está gostando dessa série de vídeos, considere se inscrever no canal, curte o vídeo aí, comenta o que você está achando também. Próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre os tipos de empresa que pode ir trabalhar com visto H2A, quais são esses tipos. Então, falou, pesada, até a próxima.